Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442 aqui na Mídia Mais TV, um programa que vai ao ar em simultâneo com a Rádio Mais. Por isso, sintoniza a Rádio Mais e acompanhe então este programa em simultâneo com a Rádio Mais. Nós, como tem sido hábito, vamos levar até si um tema de análise, de debate aqui no nosso estúdio. Mas antes, porém, dizer aqui uma saudação especial a toda mulher moçambicana, a toda mulher no mundo. Saudação especial essa para a mulher desportista. No que diz respeito à mulher desportista, há uma nota que deixamos ficar aqui no programa de hoje, relacionada com as atletas Radi Giraman e Alcinda Panguan, que ascenderam à 5ª posição no ranking da Federação Internacional de Boxe. Esta 5ª posição vai facilitar ou vai ser um bom puxão para aquilo que será o sorteio da participação dos combates que estas atletas vão ter nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, tendo em conta que estão qualificadas para essa competição. Voltando aqui ao nosso programa de hoje, temos já aqui nos nossos estúdios a presença do comentador habitual residente aqui, Lemos Formiga, e também temos o jornalista desportivo João Chicote. Com eles vamos abordar um tema importante do nosso desporto, que está relacionado com a preparação da Seleção Nacional de Futebol Mambas, que no dia 24 e 30 de março tem uma dupla jornada decisiva no que diz respeito à qualificação ao CAN 2022. É este tema que nós trazemos para o programa de hoje. Muito boa noite, Lemos, e obrigado por ter sido o convite de vir aqui ao nosso programa. Boa noite e boa noite, telespectadores. Boa noite, João Chicote, e obrigado uma vez mais por ter vindo aqui ao nosso programa. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado. Então vamos a uma peça introdutória neste nosso programa, que dá conta de que a Federação Ruandesa de Futebol solicitou a antecipação do jogo da 5ª jornada do Grupo F de qualificação ao CAN, que vai disputar com Moçambique, ao invés da data inicial 26 de março. Este jogo foi antecipado pela CAF para o dia 24 de março. A Federação Ruandesa de Futebol solicitou a antecipação de 26 para 24 de março próximo do jogo que a sua seleção nacional vai disputar em Kigali diante da sua congênere de Moçambique, a contar para a 5ª jornada do Grupo F de qualificação ao CAN 2022. A Confederação Africana de Futebol, após consultar a Federação Moçambicana de Futebol, aceitou a alteração da data do embate para 2 dias antes do que anteriormente estava previsto. No seu pedido, os ruandeses fazem saber que o mesmo está relacionado com as ligações aéreas que o seu combinado nacional terá que fazer para marcar presença no jogo da 6ª e última jornada da fase de apuramento diante da seleção dos Camarões, partida esta que terá lugar no dia 30 de março. Segundo o secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, contactado pelo LANCE-MZ, o organismo máximo de futebol moçambicano contestou esta posição, solicitando a remarcação do jogo para a data inicial, sendo que até aqui, quando faltam 20 dias da realização do jogo, a CAF, que marcou o jogo para o dia 24, ainda não respondeu à referida contestação. Caso esta alteração se confirme, a mesma poderá entrar em conflito com o plano elaborado pela equipa técnica dos Mambas, que pretendia realizar no mínimo 2 sessões de treino com os jogadores que atuam no estrangeiro, que poderão ser dispensados pelos seus clubes para tomar parte nos trabalhos da seleção, visto que alguns poderão ter jogos marcados para o dia 21 de março, garante a possibilidade de se juntar ao restante grupo de trabalho que deverá estar concentrado em Maputo. Por outro lado, mesmo que se desloquem dos países onde atuam para Kigali, poderão chegar à capital do Ruanda em cima da data do jogo, devendo cumprir com o protocolo sanitário relativo à realização de testes de despiste da Covid-19, que obriga ao confinamento até a saída do resultado negativo do despiste, que naquele país leva cerca de 24 horas a ser publicado. Ora bem, então aí está esta notícia que dá conta do pedido de antecipação do jogo Ruanda-Moçambique de 26 para 24
de março, um pedido que foi aceito pela CAF. A CAF já marcou este jogo, ainda que a Federação Moçambicana de Futebol diga que contestou, mas é uma contestação que não vai ter lugar, não vai ser aceito, porque o jogo já está marcado e faltam cerca de 16 dias para a realização desse embate entre Ruanda e Moçambique. Boa noite uma vez mais, Lemos e João Scott. 16 dias para a realização deste jogo e a primeira nota que temos é esta da antecipação do jogo de 26 para 24 de março. Como é que olham para esta antecipação? João. Bom, toda a preparação do jogo que teria sido elaborada contava-se com o 26 de março. No entanto, esta solicitação de Ruanda para jogar e aceite tanto pela CAF para se jogar no dia 24 vai complicar, de certa forma, a atuação da seleção nacional. Primeiro porque temos jogadores que atuam na Europa com jogos na iminência, tanto do dia 24, dia 21 para 20 e 21 há jogos tanto a decorrer no campeonato na Europa até. Então são circunstâncias que podem tornar mais difícil tanto a ambição de Moçambique, tanto de vencer o jogo diante de Ruanda. No meio disto tudo, é preciso, não havendo espaço para impugnação, é preciso, na minha opinião, que a Federação Moçambicana de Futebol tanto coordene tanto com a sua congênere de Ruanda, de modo que os testes a serem realizados para os atletas que vão diretamente tanto para o Kigali, tanto possam sair tanto o mais breve possível, de modo que não haja um espaço de 24 horas ou mais tanto para a saída tanto dos testes, porque se assim não acontecer, então vamos jogar provavelmente sem a presença de alguns jogadores estrangeiros, tanto em Ruanda. Então, é possível aqui que haja, no meu ponto de vista, alguma coordenação. Isso, o Chicote coloca nesta posição porque a esta altura já não há qualquer possibilidade de alteração, tal como dizia o secretário-geral da Federação, de que submeteram uma contestação, mas há 16 dias da realização do jogo, muito provavelmente não vai alterar essa data. As datas já estão marcadas, tanto que consta no site oficial da CAF, assim como de outras federações. Então, o espaço para alteração não existe. Agora, suspeitam a forma como fomos comunicados, porque era suposto que a Federação Moçambicana de Futebol fosse notificada tanto do recurso, aliás, da petição do Ruanda, para que as coisas fossem coordenadas, porque o tempo tanto de planificação era 26. Então, não sendo 26, era suposto que a FMF fosse solicitada, pelo menos para dar uma opinião em relação ao pedido do Ruanda. Lamos, como é que olhas para este primeiro ponto que temos aqui para análise, desta antecipação do jogo Ruanda-Moçambique de 26 para 24 de março? Sim, Alfredo. Bom, eu com alguma praticidade, eu sinto que, na verdade, nós temos uma batata quente. Penso que os dirigentes esportivos em Moçambique precisam fazer uma análise extremamente forte, porque já se cogita a possibilidade de alguns jogadores da Europa, portanto, o que está a dizer, e não só de Moçambique, e de alguns e de outros países também, não poderem se deslocar em função do Covid. Se assim for, eu penso que teremos muitas dificuldades de fazer um resultado positivo nessa competição. Muito complicado isso, atendendo em conta que nós não temos uma competição interna neste momento, os jogadores, portanto, já vai quase um mês que nós estamos a competir. E se isso que está-se a dizer, portanto, houve conivência, entre aspas, da própria Federação Moçambicana de Futebol na marcação desse jogo, para mim é muito grave. Isto mostra algum despreparo, alguma falta de coordenação e algum conhecimento de causa. Portanto, aqui está a faltar, quanto a mim, uma falta de sincronização. Portanto, penso que, e eu ainda quero acreditar que alguma coisa, à última da hora, terá que ser feito para minimizar aquilo que, quanto a mim, são os estragos que isto pode causar. Portanto, aqui vê-se claramente que a programação está comprometida. Nós não estamos a treinar internamente. Portanto, muita parte dos jogadores que supostamente podiam colmatar aquela fase, aqueles jogadores da Europa que podem não vir. Então, estamos a falar de jogadores que estão na França, a competição, tudo indica que pode ser que eles não sejam dispensados. Estamos a falar do Michel, estamos a falar do Reinildo. E depois em Portugal, penso que aí pode haver um meio termo, mas... Iremos analisar com todo o cuidado esta questão da cedência dos jogadores, mas ainda nesta questão da planificação, da própria preparação da seleção. Como é que olha
para esta situação. Temos esta mudança forçada pelo pedido do Ruanda. E até aqui, oficialmente, ainda não se conhece publicamente qual é que será o programa de preparação da seleção nacional para esses dois jogos. Como é que olha para isso? Eu penso que Moçambique não tem um plano, na verdade, pelo menos que seja conhecido. Portanto, não há um plano. Os atletas, era suposto na comunicação desportiva que saiu hoje, portanto, o jornal desportivo de alguma expressão, portanto, saiu hoje, não há convocatória nenhuma. Não há convocatória, não há um plano de treino. Portanto, eu acho que é muito mal para toda uma conjuntura desportiva no país. É verdade que não podemos juntar tudo em fase da pandemia que assola o país e o mundo todo, mas alguma coisa me parece que as pessoas estão se aproveitar da fase em que estamos para mostrar meio desordem. Portanto, é o que me oferece dizer numa fase dessa, mas com algum desespero, porque eu penso que o futebol teria que encontrar aqui situações que possibilitam minimizar os estragos que isso vai surgir. Que penso, quanto a mim, é um problema que a própria Federação, ao nível mais alto, portanto, a nível do próprio Presidente da Federação, tem que aparecer a terreiro e dizer exatamente como é que se pensa suprir esta desordem aparente que surge. A ver, vamos. Chicote, como é que olha para esta? Estamos a 16 dias deste jogo e não se conhece a planificação daquilo que será a preparação da Seleção Nacional de Futebol para esta dupla jornada. Bom, tocaste num ponto muito fundamental. Não se conhece a planificação. É possível que haja um plano, mas há aqui falha na comunicação. Por exemplo, se é fácil conhecermos que as outras seleções vão começar a preparar-se a partir da próxima semana, nós sabemos o que vai acontecer em Moçambique. Portanto, não há data para a divulgação da lista dos convocados, portanto, não há data para o início, tanto dos treinos, tanto, enfim, não há datas para a preparação da equipa para participar dessa prova, para a viagem. Então, o que acontece é que não temos informação quando que a equipa viaja, quando será divulgada a lista dos convocados para os jogos, enfim, não há comunicação. Que impacto isso poderá ter na própria preparação da seleção? Porque é certo que, de certeza absoluta, é que deve haver um plano que está a ser gerido internamente, sim. Mas o facto de não se comunicar ao grande público, aos seguidores dos Mambas, que impacto isso poderá ter? Bom, eu acho que há impacto na indústria do futebol, porque eu acho que é preciso olharmos, quem dirige o futebol, as instituições, é preciso olhar que não estão só. Portanto, existe um leque tanto de instituições que os acompanham. Por exemplo, a imprensa. Era fundamental que agora fosse divulgado, por exemplo, pelo menos o dia em que vai ser divulgada tanto a convocatória final para a participação desta competição. Então, há ausência tanto desta informação, que é muito útil para toda a indústria tanto do futebol, que é útil para os amantes de futebol e que é útil até para os jogadores, porque começam a lançar expectativas em relação ao próprio jogo, que é bastante útil. Começam a ter mais ambição de querer jogar nos seus clubes para serem convocados. Então, eu acho que tudo isso é muito fundamental e faz parte de toda uma planificação. Então, o apelo que se faz é de que é preciso que haja mais organização, tanto que nas próximas circunstâncias, nas próximas ocasiões, haja, de facto, uma planificação e que esta planificação seja conhecida, seja de domínio público. Não pode ser assim. Se Moçambique não tem essa planificação, olhando para os adversários iminentes, o Ruanda divulgou no sábado a lista dos 31 convocados e no domingo começou já a realizar os treinos, e Cabo Verde, esta semana, dia 12, vai divulgar a lista dos convocados, e logo a seguir vão começar os treinos. Os outros estão a encarar esta preparação, estes jogos, de forma diferente. Não, eu já estou a ver a desculpa que isto vai dar. Portanto, não temos rodagem, não tivemos tempo para se organizar. Eu penso que quando se fala de seleção nacional, tem que se falar aqui num sentido de soberania. Portanto, jogar jogos da seleção nacional tem que ter um tratamento de Estado. Portanto, há aqui muitas questões a ter em conta e aqui penso que a própria Secretaria do Estado, para não dizer ao mais alto nível, podia já começar
não diria fazer pressão, mas já a questionar. Mas, Lemos, aí já não pode chegar a coisa de interferência, porque cabe pura e simplesmente a Federação planificar, organizar. Quiçá o governo entra. O problema é que a Secretaria de Estado não tem nenhum poder sancionatório para a Confederação. Eu penso que não. Eu acho que esta conversa pode dar um debate ainda muito mais forte. Portanto, a Secretaria do Estado tem uma relação com a Federação Moçambicana de Futebol e tem que ter. Mas não obriga, por exemplo? Não tem obrigatoriedade, mas é preciso se lembrar que quem faz a despesa para a Federação Moçambicana de Futebol, por vezes, deslocar-se para fora do país é o próprio Estado, através da Secretaria do Estado. Portanto, eu penso que esta conversa, muitas das vezes, de que a Secretaria do Estado não pode impor, não pode regulamentar, eu penso que é uma conversa que muitas das vezes tem que ser olhada no seu detalhe e na sua especificidade. Concordo com a imposição que a FIFA muitas vezes dá aos clubes, mas não tenho dúvida que há aqui uma relação de trabalho, até porque o chefe do Estado e o presidente da Federação Moçambicana de Futebol e a Liga estiveram reunidos. E quando estão reunidos, é num cenário de subordinação. Mas ali a reunião é mais meramente para ver as condições de coordenação, tendo em conta o atual momento de pandemia que o país assiste. Sim, mas isto é uma parte, mas a questão que estamos a tentar debater tem a ver com a questão da Federação Moçambicana de Futebol. Quando não está a cumprir com aquilo que são, quanto a mim, os quesitos da dignificação do nome do país, que é Moçambique neste caso, eu penso que a Secretaria do Estado, neste caso a Secretaria do Estado, pode perfeitamente, mesmo que seja ao nível de coordenação, mas chamar a razão e questionar, não para sancionar. Chicote, qual é a divisão que tens nesta colocação feita aqui pelo Lemos? Qual é? Bom, o que acontece é que, é claro, a FIFA rejeita claramente tanto a interferência do governo, tanto no futebol, isto é cristalino, sim. E não existe uma relação de subordinação entre a Federação Moçambicana de Futebol com qualquer entidade estadual, tanto no país. Porque existe uma relação de colaboração, tendo em conta que todos estão, os objetivos são comuns, que é a persecução do interesse público, que é o futebol. Portanto, o futebol interessa a todos, interessa ao Estado moçambicano, interessa aos moçambicanos. Quando falamos do Estado moçambicano, estamos a falar aos moçambicanos. Então, claro, deve haver uma coordenação, porque este futebol é praticado num país que é Moçambique. Certo é que não existe uma relação de subordinação. No entanto, algumas informações que circulam por aí dizem que é possível que a Seleção Nacional vá a Kigali por um voo charter. São especulações, quer dizer, não há certeza. É por isso que eu dizia há pouco que é preciso que, se existe um plano, que esse plano seja divulgado, para que seja de domínio público, que as pessoas lancem expectativas em relação a este mesmo plano. Que isto é fundamental porque alimenta as nossas esperanças, portanto, alimenta as nossas convicções em relação à participação nesta competição, alimentam a nossa esperança até de qualificar para a fase seguinte. E nesses dias era fundamental que este marketing fosse feito. Por quê? Porque nós temos 4 pontos, e o Cabo Verde tem 4 pontos, depois a Ruanda tem 2 pontos, e fazendo as contas, todos são possíveis de qualificar para a fase seguinte, para o Campeonato Africano. Se o Moçambique perde diante de Ruanda, e o Cabo Verde perde diante de Camarões, então a Ruanda passa a ter os 5 pontos, acima tanto de Moçambique e de Cabo Verde. Então é preciso começar a lançar marketing tanto desse jogo, tanto alimentar a esperança, o discurso otimista, tanto deve estar no meio da sociedade moçambicana. É o que nós estamos a assistir, pelo menos neste momento. Olha, a questão que colocava tinha a ver com o facto de Ruanda já estar a trabalhar, tendo em vista esse jogo. Começou com a convocatória no sábado, no domingo começou a preparação, a concentração da seleção, e já é sabido que a seleção tem alguns, na convocatória fazem parte alguns jogadores que militam no estrangeiro, um que joga na Suécia, 2 que militam na Tanzânia, um dos quais até é colega de Luís Mixon, que já sabem que foram chamados para este trabalho, e quando abrir a janela estarão já na preparação. Como é que olha para isto? Os adversários de Moçambique já estão a trabalhar no sentido de preparar o jogo. Cabo Verde, dia 12, se lança a convocatória e nos dias subsequentes vai começar a preparação. Como é que olha para isto? Significa que estamos atrasados. Era suposto que já nesta fase tivéssemos uma mini organização, estivéssemos mais minimamente organizados.
Portanto, encarar, isso significa que eles estão avançados. Cabo Verde, assim como o Ruanda, significa que estão avançados. Significa que estão a encarar com muito mais responsabilidade, significa que estão a ver mais janela, tanto de qualificação para o campeonato africano, e este é o caminho que nós devemos seguir. Portanto, neste momento não há espaço para outros discursos, senão seguir tanto este caminho, que é de preparação, encarar estes dois embates com muita seriedade, tanto com muita responsabilidade. E, acima de tudo, publicitar o que existe. O que existe, se há planos, se há programas, então que sejam publicados, que seja consumido pelo povo. Portanto, isto é muito fundamental. Então, há um apelo que se faz, e apelamos aqui a todos, para que divulguem tanto os planos, para que, se não existe, então que seja feito. Que seja feito para que Moçambique tenha bons resultados, tanto nessa janela. A propósito de planos, Lemos, há sensivelmente um mês, o Selecionador Nacional, quando ainda estava, sim, foi um mês, foi no dia, creio que no dia 6 ou 7 de fevereiro, um pouco depois do Presidente da República ter anunciado que o Moçambola iria parar, o Selecionador apareceu a apresentar uma ideia que era de concentrar, fazer um estágio interno. Tendo em conta que as equipas locais não estavam a treinar e também os jogadores não estavam com ritmo competitivo, mas só que esse plano não avançou. Como é que olha para isto? Não, era para minimizar, mas eu queria voltar um pouco atrás, mesmo para depois explicar a correlação que existe entre o Estado e a Federação Moçambicana de Futebol. Talvez a palavra subordinação pode não ser justa, mas mesmo neste caso em concreto que estamos a levantar, em que o Selecionador Nacional propôs um trabalho, uma espécie de um estágio interno para dar rodagem aos jogadores, não veio a voz que desautorizou esta prática. Exato. Mas há vozes que dizem que há aqui uma influência política sobre isto. Portanto, as influências políticas estão lá e vão estar sempre. Em relação até porque estamos a falar da Federação Moçambicana de Futebol, nós estamos a falar de interesse público. É quanto a mim interesse público. Não, mas quando fala de política, Lemos, entra em contradição. Entra em contradição porque até o Presidente da República, no encontro que teve com os desportistas na semana passada, foi claro em dizer que já desde o primeiro decreto que estão autorizados os regressos aos treinos, às seleções e clubes, atletas que têm compromissos internacionais podem treinar, que isso está salvaguardado. E aí é que o selecionador quis aproveitar essa prerrogativa para convocar os jogadores que militam aqui internamente para um mini estágio interno de 15 dias, mas que não foi aceito pela Federação. Sim, mas aí a questão é entender que a Federação, por livre, espontânea vontade, não quis fazer o treino. Eu não concordaria muito e não acharia que a situação seja por aí só. Mas é que não houve impedimento por parte do governo para que tal não acontecesse. Mas aí está. E sabe por que o governo nunca pode aparecer de uma forma limiar a proibir o treino? Lemos, o governo, aí põe as mãos no fogo. Só para explicar. O governo não proibiu. Sim, Lemos, é o seguinte, o que acontece é que se formos a ver em todos os decretos, tanto sobre o Estado, na situação de calamidade pública, tanto o que acontece é que há sempre exceções. Sim. As exceções são, sobretudo, para as seleções, tanto que têm, digamos, as equipas que têm compromissos internacionais, que incluem até as seleções nacionais. Então, a esses conjuntos, tanto não se fecha na totalidade, tanto a sua preparação. No entanto, se calhar faltou do nosso lado, do lado dos desportistas, talvez faltou aqui o cumprimento a sério, tanto dos mecanismos para a sua realização, nomeadamente a questão dos testes, dos atletas, mas já estamos a falar em termos questões administrativas. Estamos a falar em termos daquilo que são os clubes de Moçambola e o Tomé. Mas para a seleção, se vocês estiverem bem recordados, quando foi do jogo da dupla jornada com os Camarões, também estávamos numa situação de calamidade pública, mas foi autorizada que a seleção
treinar-se, tanto ao nível interno como no estrangeiro. A seleção começou por concentrar-se aqui ao nível interno, e depois foi fazer um estágio em Portugal, depois voltou para aqui, enquanto a competição estava vedada e os treinos dos clubes também estavam vedados, mas o governo autorizou para que... Por que a Federação não aproveita, não tira proveito desta prerrogativa? Eu percebo o que estás a dizer. O que é importante, Júnior, é olhar para isto na perspectiva de que há uma mão invisível por trás disso. Agora, a mão invisível, porque não quero acreditar que o próprio sucessor nacional, por livre e espontânea vontade, não quer isso que as pessoas têm. A informação que se tem, Lemos... Que a Federação negou. Exatamente, porque o sucessor disse que apresentou um programa, e esse programa foi submetido à direção da Federação, que, reunida na sua, passa a repetição, na sua reunião semanal, não aprovou o programa. Não, o que é mau, eu penso que de qualquer das formas o que nós temos que analisar neste contexto, ele deve ter alguma explicação. E aqui concordo plenamente, o que tem que haver é que o cenário tem que ser aberto. Penso que a própria Federação Moçambicana de Futebol tem que perceber, e aqui entro eu a dizer uma opinião muito própria com os erros, e aí falava da questão de é preciso que haja, não diria uma subordinação, mas tem que haver um comando. Eu penso que a Federação Moçambicana não vive numa ilha. Ela tem que perceber que, além do interesse público, quando eu falo de interesse público, é algo de interesse do cidadão. É o que interessa à sociedade. Portanto, alguém de direito tem que chamar a razão. Pode ser que não puna, obviamente, porque a Federação, a FIFA, lá inventou um espaço onde se diz que nenhum Estado pode impor regras à Federação. Mas, se não impõe regra, também não podia pedir que essas federações se beneficiassem do Estado. Mas muitas vezes as federações são beneficiadas com aquilo que são investimentos do próprio Estado. Portanto, eu penso que isto é uma contradição, mas eu penso que não é essa a grande questão. Mas há um aspecto fundamental. Não é tão linear assim que as federações beneficiam claramente Mas beneficiam-se. Beneficiam, sim, mas se formos a ver os contratos de programas, olhando para a despesa, por exemplo, da Federação Moçambicana de Basquete, e olhar no contrato de programa que existe entre o governo moçambicano com a Federação, portanto, se são 2 milhões de meticais ou menos disto, portanto, não ajuda bastante para a despesa da Federação Moçambicana de Basquetebol. Portanto, é preciso olhar para outros recursos, portanto, para sustentar a própria modalidade. Portanto, o investimento... O futebol, ainda que o futebol também quase... ainda que o Estado financia em grande medida aquilo são as deslocações das seleções nacionais e tudo mais. Mas é sabido, por exemplo, que a Federação de Futebol goza de um arcabouço financeiro que lhe permite fazer algumas coisas sem depender do Estado. Não, houve esta crítica que se levantou agora do tal $1 milhão que a Federação Internacional deu à Federação Moçambicana de Futebol, e questiona-se. E aqui acho interessante esta questão da tal independência que se diz que as federações têm. O chefe de Estado questionou a capacidade logística do nosso futebol em relação a esta fase de pandemia, e em função de alguns aspectos. Até porque nós se lembramos aqui que o próprio funcionamento da Liga Moçambicana de Futebol, em algum momento, depende muito do financiamento que algumas instituições do Estado. Empresas públicas. Empresas públicas. Portanto, aqui há interesses públicos no meio disto, no fundo é esta questão, pese embora haver tal condicionante de que o Estado não pode impor regras, não pode impor alguns aspectos muito particulares do funcionamento do próprio futebol ou do desporto de uma forma geral. Mas eu penso que a questão que nós podemos é depois com Mas a ideia de haver restrições não significa que não pode haver uma relação, por exemplo, de comercial, não pode haver uma... A ideia é a proibição de uma relação de um poder da autoridade sobre o futebol. Dizer que o Estado tem autoridade, por exemplo, para dirigir o futebol. Não, a ideia é dizer, não, quem vai dirigir o futebol é a Federação Moçambicana de Futebol. Claro que pode haver, por exemplo, uma relação de comercial, por exemplo, entre a Liga Moçambicana de Futebol com a Liga Zero de Moçambique. Portanto, a Liga Zero de Moçambique beneficia-se também com a Liga Moçambicana de Futebol, a publicidade dos seus produtos, da marca, etc. Quer dizer, é sempre uma relação de colaboração, até de comércio, uma relação de comércio. Mas nessa questão que estamos a falar de planificação, não há espaço para o governo interferir e dizer, por exemplo, à Federação, olha, comecem os treinos da seleção porque eles têm um jogo. Essa é uma situação que cabe única e exclusivamente à Federação Moçambicana de Futebol. Aqui há competência exclusiva da Federação Moçambicana de Futebol, portanto, em organizar as competições, em planificar o futebol em Moçambique, incluindo as seleções nacionais. Então, é espaço total para a Federação Moçambicana de Futebol. Peca, obviamente, por não termos aproveitado. Então, esse interregno, essa paragem
praticante do futebol para juntar aquelas que são as unidades mais criativas do Moçambola e tentar dar alguma rodagem para que até a data do jogo com o Ruanda possam pelo menos estar em algum nível competitivo aceitável para poder fazer parte dessa janela qualificatória. Eu queria levantar uma questão mesmo em volta disso, até por uma questão de reflexão mais profunda. Eu penso que a situação fica muito mais perigosa ainda. Se nós estamos a admitir, e de facto vi esse decreto, em nenhum momento nas fases da primeira vez do decreto, condicionava ou proibia que a Seleção Nacional de Futebol, ou se dizia que todas as modalidades que têm competições, têm competições internacionais, uma vez, basta solicitado, basta apresentar um programa e eles poderiam treinar à vontade. Neste caso em concreto, portanto, aqui eu penso que é isto que nós temos que refletir. Se o Estado já autorizou a Federação Moçambicana de Futebol desencadear um conjunto de ações para que a equipe esteja pronta para competir, por que será que não está a competir? E aí sim, e aqui podemos discutir se não haverá espaço para, eu não diria de responsabilização em tanto que tal, mas de levantar esta questão e começar a discutir, porque senão a opinião pública vai se referir de que é por obra do Estado que as competições não estão a ser realizadas. Que os treinos da seleção, neste caso, que os treinos da seleção não estão a acontecer. Sim. Porque as competições é uma coisa à parte, sim. Está claro, o Estado explicou porque é que não autoriza a realização de competições, ainda que seja discutível. Sim. Mas deu uma explicação, porque requer que se faça testes de forma regular e não estavam a acontecer, mas autoriza a realização de treinos de seleções nacionais. Portanto, é um facto, mas agora, aquilo que eu tenho dúvida de que não possa acontecer, mas é uma dúvida de quem está um pouco alheia da questão, é se o Estado não tem mecanismo de obrigar. Não, aí não tem mecanismo. Esse mecanismo definitivamente não existe. Sabe por que eu questiono isto? E aqui a palavra pode não ser obrigar, que parece uma palavra muito ofensiva, é que a seleção nacional tem uma relação de Estado. E aqui não depende nunca da Federação dizer que não quer jogar, porque o Estado já investiu. O Estado investe normalmente para a seleção nacional. Vamos lá supor ser uma seleção, não esta de séniores, como aconteceu no ano passado. A Federação decidiu que a seleção de sub-17 não ia ao torneio da COSAFA. Foi uma decisão soberana da Federação. Apresentou as motivações. Apresentou, sim. E o Governo não tem nada que interferir. É uma decisão que cabe à Federação e é que aceitá-la. Mas ainda que seja uma seleção nacional que vai representar o país. Sim, mas... Então, neste caso da Seleção Nacional de Futebol, a decisão cabe única e exclusivamente a Federação para definir qual é o plano de preparação de preparação da seleção. Sim. De alguma forma, sim, eu entendo esta questão, mas é preciso olhar para a Seleção Nacional, esta de sénior, que vai participar no africano, como aquilo que é o topo daquilo que são as nossas realizações desportivas e isto podemos discutir com outro detalhe. Eu até entendo que a Federação não se pode, na minha ótica, não se pode dar ao privilégio, ao luxo de entender, por que motivo seja, não sei qual é, dizer que não vai participar nas competições. O que acontece, Júnior? Na verdade, é que a planificação dos países em termos de futebol começa com a FIFA. Sim. Então, a FIFA planifica, depois baixa a nível continental, tanto CAF planifica, baixa a nível regional, tanto a COSAFA planifica e depois voltamos a nível interno. Quer dizer, planificamos a nível interno. Planifica a federação, planifica as associações, planifica os núcleos, quer dizer, essa é a hierarquia do futebol. Sim. Então, o Estado é marginal em relação a essa hierarquia. Então, não há espaço aqui para a entrada de qualquer outro organismo que não seja a FIFA, a CAF... Ainda que o Estado seja parceiro... Ainda que seja parceiro. Das federações nacionais, mas aí está o nível de parceiro. Esta questão, porque há regras, porque estamos a falar de regras e há questões muito claras aqui. Eu penso que quanto a isto estamos falando, não é o que está em causa. Na minha ótica, mesmo nas eleições dos presidentes das federações, se ficarem muito atentos, é de perceber que há mão do Estado lá. Não. É por isso que a estrutura da FIFA é representante do governo lá nas eleições. Não, não há mão do Estado, Lemos. Coordenar e a tal transparência e a legalidade dos factos. O Estado apenas participa como olheiro, não tem coisa, não tem interferência, não pode dizer, por exemplo, não cabe ao Estado, por exemplo, impedir que um candidato
possa concorrer ou não. Sim. Não cabe ao Estado verificar se houve fraude ou não. Essa situação, o futebol, as federações têm mecanismos próprios de dirigir, por exemplo, esse tipo de processo. Mas isso é uma discussão que nós poderemos fazer por uma próxima ocasião. Hoje vamos a um pequeno brevíssimo intervalo, voltamos já e continuamos a falar deste tema tão apaixonante que é a Seleção Nacional de Futebol, que deve preparar-se com todo o cuidado para essa dupla jornada decisiva na qualificação ao CAN. Até já. De segunda a sexta-feira temos um compromisso juntos pela manhã, dentre as 9 às 11h20. Aqui formamos-lhe através dos nossos temas de painel. Informamos com notícias formais e dos famosos. Sonhar, criar, partilhar alegria. Entretemos através de diferentes manifestações artísticas. Este é um verdadeiro magazine matinal, onde exploramos Moçambique e o mundo. E nós contamos com o carinho da sua audiência. Ligue-se a nós aqui na Média Mais TV. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Ora bem, estamos de volta aqui para o programa Lance 442. Recordar que estamos em simultâneo com a Rádio Mais. Você pode sintonizar a Rádio Mais através da frequência 94.1. O programa também passa nas redes sociais, praticamente no canal Facebook do lance.mz. Então, fique ligado e acompanhe este nosso programa semanalmente a esta hora. Voltando aqui para os nossos convidados, estamos a falar desta que é a planificação da preparação da Seleção Nacional de Futebol, que daqui a 16 dias vai medir forças com o Ruanda, uma partida importante, tal é o caso também da partida diante do Cabo Verde, na rota da qualificação da Seleção Nacional de Futebol para o CAN 2022. Vamos falar aqui daquilo que são as reais possibilidades de Moçambique de qualificar-se para o CAN. Até aqui, Chicote, Moçambique tem 4 pontos. E quais são as reais possibilidades de Moçambique chegar ao CAN? Bom, na análise dessa questão, eu tenho um olhar pessimista, mas também tenho um olhar otimista. Tanto otimista pelo discurso que existe, tanto os atletas estão comprometidos para esta causa, tanto dizem que querem fazer de tudo para qualificar para o Campeonato Africano. Tanto temos um outro elemento motivacional, que é o facto da seleção de sub-20 de futebol ter qualificado para
o Campeonato Africano das Nações. Então, esses pequenos elementos são poucos, sim, mas são suficientes para motivar tanto os atletas para lutarem cada vez mais para qualificar o Campeonato Africano. No entanto, os elementos pessimistas são muitos. E espero que não se concretizem, porque sou moçambicano acima de tudo. Por exemplo, a ausência de uma planificação estruturada e não publicada, o adiamento, a marcação, tanto a antecipação do jogo, tanto para o dia 24, pode comprometer tanto as aspirações da seleção nacional se os nossos jogadores não chegarem a tempo, que militam no estrangeiro, nomeadamente na Europa, se não chegar a tempo, tanto em Kigali, tanto isso pode ser um fator que pode, sobremaneira, prejudicar a seleção nacional. A falta de provas, tanto de futebol a nível do país, né? Temos que, na minha abordagem, são dois elementos que devem ser colocados em conta. Se, ao fazer a convocatória, se não tivermos, ou se não contarmos com os atletas que militam fora do país, e se recorremos apenas àqueles que jogam no Moçambola, porque esta hipótese é possível na sequência da não cedência dos jogadores que atuam no estrangeiro. E já tivemos uma resposta. Já tivemos uma resposta negativa. Não confirmo, esta de mexer que pode não vir a seleção nacional. Não sabemos em relação ao Zenadine, ao Iti, ao Reinildo. Enfim, são as nossas principais unidades criativas neste momento. Então, se não tivermos respostas positivas da Europa, quais são os recursos que nós temos a nível interno? Então, a estes recursos não temos, porque não temos futebol em Moçambique, não temos Moçambola a rodar. Então, são esses elementos negativos que, infelizmente, pesam mais no meu raciocínio. E espero que assim não se verifique. Também tem outros elementos... Mas também fala, por exemplo, dessa questão da falta de competição interna. Sim. O Ruanda também não está a competir. O campeonato foi interrompido em novembro. Sim. Fizeram 2-3 jornadas. Foi interrompido por causa mesmo dessa questão da Covid-19. Tiveram casos positivos. E só que o Ruanda até chegou a uma situação interessante no futebol africano, o que é de testar, aliás, vacinar todos os jogadores que participam no campeonato nacional, e o campeonato só regressa em abril. Sim, em termos de competição estamos em igualdade de circunstâncias. Ainda que Ruanda tenha uma seleção que uma parte dos jogadores esteve na seleção esteve no CAN interno que decorreu recentemente. E que estão pelo menos a preparar, e vão começar pelo menos a preparar, isso já é um facto, já há datas para o início tanto da preparação, quer dizer, em relação, aqui na comparação com Moçambique eles estão um pouco avançados. É verdade que do ponto de vista teórico, aqui temos que dizer teórico, Moçambique tem o melhor plantel do ponto de vista de seleção nacional, tem o melhor ranking ao nível tanto de FIFA, quer ao nível da CAF, assim como de FIFA, Moçambique tem o melhor ranking. Mas aqui vamos encontrar depois um outro adversário no dia 30, que tem o melhor, que é o Cabo Verde, que tem o melhor ranking que Moçambique, quer ao nível da CAF tem o lugar 15 e a nível da FIFA tem o lugar 80. Portanto, Moçambique na FIFA está 106 e na CAF Moçambique está em 24. Significa que o Cabo Verde, do ponto de vista teórico, aqui é teoria, porque até na prática, jogamos com Cabo Verde na cidade da Praia e saímos de lá com um empate. 2-2. Então, do ponto de vista teórico, o Cabo Verde continua a seleção que tem mais probabilidade, quer dizer, do ponto de vista teórico, portanto, de qualificar para o campeonato africano. Do ponto de vista teórico, o Cabo Verde está com a competição a decorrer, o campeonato, ainda que fosse aquele campeonato das ilhas, não sei mais, mas está a decorrer a competição interna. Então, são todos esses fatores que em pouco tempo devem ser ultrapassados, tanto para que Moçambique consiga tanto qualificar, tanto disputar, primeiro com ritmo, tanto para apresentar um futebol muito mais agressivo, um futebol com uma estrutura de defesa, tanto ataque,
Portanto, a recuperação, aquilo que nós assistimos, por exemplo, nos últimos jogos, uma equipa muito espalhada, uma equipa sem fio para ombrear diante do Camarões. Então, nós esperamos que desta vez, tanto haja essas, pelo menos nessa janela de poucas esperanças, tanto haja de facto uma força motivacional bastante forte para que possamos conseguir qualificar para o campo. Lemos, como é que olha para aquilo que são as reais possibilidades de qualificação de Moçambique perante este cenário todo, este quadro que esteve aqui a traçar o Chicote, sabido que Moçambique está com 4 pontos, o mesmo número de pontos que o Cabo Verde, e na última posição está o Ruanda com 2 pontos. Bom, eu penso que estou um pouco como o Chicote, com algumas dúvidas, na verdade, sobre aquilo que poderá efetivamente ser o nosso resultado desportivo. Porque, para mim, futebol é organização e as vitórias precisam ser organizadas. Já dizia o saudoso presidente Samuel Machel que a vitória prepara-se, a vitória conquista-se. Conquista-se. Portanto, aí eu sinto que neste momento, se olharmos para aquilo que são, pese embora achar que não há lógica no futebol, parece que nós deixamos muito a desejar. Portanto, eu estou a tentar ver aqui qual é a estrutura da nossa equipe, não consigo encontrar ali uma forma por onde pode-se pegar, portanto. E eu quero acreditar que esta questão de libertar ou não os jogadores nas suas seleções pode ser, de facto, seria uma pequena lufada de ar fresco para minimizar os estragos que isto pode causar. Porque eu penso que internamente nós não temos capacidade, porque acredito que um jogador depois de 30 dias não tem capacidade física nem técnica, portanto, neste momento não estão a competir os jogadores a nível interno, nem estão a treinar em condições. Portanto, há um e outro treino, mas a espinha dorsal da nossa seleção está fora. Estou com alguma expectativa em relação ao Domingues também, portanto, que se diz que agora já está a treinar, que é um jogador que, mesmo não estando em forma, ele passa para os colegas alguma experiência, algum querer. Penso que essas questões vão fazer diferença. Temos também o Cabala, que está na África do Sul. Em relação a Michel, portanto, há pouco tempo é que começou a jogar, também não estava a jogar. Mas já se sabe que ele não virá. Portanto, tem uma carta fora do baralho. É uma carta fora do baralho. O Zainadine está lesionado, eu não sei até quando ele vai... Até quando é que ele vai recuperar. Portanto, nós não temos neste momento uma espinha dorsal que nos possa permitir ter algum jogo com alguma dignidade. Portanto, lamento dizer isso, porque eu sou todo mundo é moçambicano, por sermos moçambicanos temos... Aliás, ao dizer isso, o Lemos está a alertar para que esse cenário se altere. Bom, para alterar é preciso preparar. Eu neste momento não acredito num bom resultado neste jogo, infelizmente não. E pese embora... Para si é pouco crível que Moçambique consiga a qualificação para o CAN. Bom, porque tudo depende deste jogo com o Ruanda. Portanto, se não se ganha ao Ruanda, eu penso que perde qualquer possibilidade a não ser que, portanto, vamos ter um jogo com o Cabo Verde e vai ser cá. Eu penso que há aqui qualquer coisa que nós temos que inventar, eu não sei. Mas o problema é que nós não estamos a competir. E para mim, quando não se está a competir, não se faz milagre naquele dia do jogo. 15 dias, 16 dias antes do jogo, para mim é muito pouco. Admitindo que desses 15, 16 dias, 2 ou 3 dias são viagens. Eu não sei, portanto, não consigo vaticinar aqui um resultado positivo em relação a este jogo. Talvez salientar algum aspecto aqui. A questão da não cedência de alguns jogadores para as suas seleções. Isso não é pelo resultado, tanto dos impactos da Covid nas principais equipas europeias. Tanto isso aconteceu muito na Europa e com quase todos os clubes, tanto não estão a ceder, alguns clubes não estão a ceder. Há indicações de clubes grandes... Como o Liverpool, por exemplo, em não querer ceder, tanto os seus atletas... Isso vai influenciar os outros clubes da Europa. Por exemplo, e ao nível da América Latina, por exemplo, o Tite no Brasil, por exemplo, ao fazer a sua convocatória, ele faz em 2 linhas, em 2 perspectivas. Contando com a participação dos jogadores que atuam na Europa, e outra linha, não contando com os jogadores que atuam na Europa. Quer dizer, existem 2 perspectivas ao fazer a sua convocatória. O ponto com este, se essa linha não... Mas aí a matéria-prima que o Tite tem à sua disposição é maior, de fato. É verdade. E não agrava muito para a situação brasileira, pelo facto de o campeonato
tem terminado há pouco tempo e as suas equipas já têm participado de algumas provas de continente. Mas é que está. Então, no nosso caso... Só para fecharmos esse tema de futebol mundial, que é interessante, a Conmebol, por exemplo, decidiu não realizar a jornada de qualificação para o Mundial, que ia acontecer agora na data FIFA, porque os clubes da Europa não vão ceder os seus jogadores para as seleções. Pois. Contrariamente aqui em África... De tal forma que na próxima semana haverá um encontro entre tanto o responsável da Conmebol e a FIFA. Então, isso demonstra também o nível de organização da Conmebol, o nível de pressão, entre aspas, que dá tanto à própria FIFA. Então, há um respeito tanto aqui da Conmebol, da FIFA, em relação à Conmebol, que não se verifica muito com a CAF, que existe muito mais subordinação. Claro, todos subordinamos a FIFA, mas existe muito mais, entre aspas, respeito que ultrapassa quase todos os limites. Então, eu acho que não se vê muita força, tanto de África, para impor as suas posições na FIFA. Essa é a grande questão. Países pequenos como Moçambique acabam sofrendo. Agora, para todos os efeitos, eu acho que no caso da Seleção Nacional de Futebol, eu acho que a ausência, poderíamos partir pelo menos para o jogo de Kigali com os jogadores que atuam no campeonato nacional. Entretanto, essa falta de futebol, tanto num país, vai prejudicar sob a maneira. Por exemplo, estamos a falar agora da provável ausência do Mexer e de Zanadino Júnior, que está lesionado. Então, não temos certeza quando que ele recupera. E quais são as soluções a nível interno? Encontramos Jeitoso e depois Chico. Quer dizer, depois lá está. Da África do Sul. Portanto, Jeitoso não está a jogar. Então a coisa fica complicada. Ainda que seja um bom jogador, tenha uma ótima qualidade, mas não está a jogar e é diferente. Então eu acho que são coisas como estas que definitivamente não é possível ultrapassar em poucos dias, 16 dias, não é possível ultrapassar. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que dizer para esta análise aqui do Chico? Eu lembro de termos estado a falar nos programas anteriores, quando se cogitou a possibilidade do selecionador nacional criar uma espécie de um estágio. Eu penso que alguma coisa deve estar a falhar, portanto, ou falhou no âmbito, além da comunicação, como o Chicote disse, porque eu penso que o futebol é comunicação. Eu penso que alguém tem que vir a terreiro dar explicações, porque nós precisamos dar explicações, e aqui eu tenho aquela fuga para a questão do Estado. E aqui é importante que a sociedade tem que ser defendida, e o futebol e a seleção nacional é algo de interesse público. Portanto, as pessoas não podem ir lá escondidos atrás da FIFA para fazer alguns desmandos. Portanto, alguns jogadores da seleção nacional já deviam estar a competir, aliás, já deviam estar a treinar. Mesmo que esses jogadores fossem jogadores que são jogadores internos. Portanto, eu penso que é nesta perspectiva. Porque vai dar a sensação de que uma semana antes da competição do jogo se realizar, as pessoas vão correr por ali e penso que não vai dar certo. Portanto, isto vai falhar e todo mundo que entende um pouco de futebol, não precisa ser muito. Como é que vão treinar se ainda não há uma convocatória, pelo menos preliminar? Mas essa questão do convocatória... Tivesse pelo menos uma convocatória preliminar, dizíamos, olha, políticos, nós temos esses jogadores que pelo menos nesses 15 dias vão disputar, enquanto esperamos pela convocação final. Que não eu penso que nós aqui temos a noção de que a convocatória já existe. O que não foi é divulgada. O mal seria o selecionador nacional até esta altura não saber com que jogador pode contar. Agora, falando da questão do Brasil aqui, que tem duas alternativas, eu penso que nós, qualquer de nós que entenda um pouco, estamos atentos ao futebol, temos jogadores meramente selecionáveis. Nós temos mais ou menos a noção disso. Para mim, o problema não é de ser os melhores ou os piores jogadores. Para mim, é o facto desses jogadores não estarem em ritmo competitivo. Em alta competição, 15 dias o jogador não é o mesmo. Portanto, nem para correr 100 metros ele aguenta. Portanto, há aqui pessoas de fundo que penso que está a faltar um pouco de seriedade esportiva, uma seriedade organizacional, algum plano sério. Quando eu quero falar do país desportivo, aqueles que fazem o desporto acontecer, penso que não se pode esconder somente ao facto do Covid e tentar justificar tudo.
Bom, eu ainda quero acreditar que há de haver um milagre e vamos fazer um bom jogo no Ruanda, porque se assim não for, eu acho que vai ser muito mal para o desporto. Considerações finais, Lemos? Eu penso que, eu penso que o desporto, em função daquilo que foi a orientação do chefe do Estado, começar-se a treinar, e aqui é preciso começar-se mesmo a treinar. Eu penso que a partir da manhã os clubes tinham que ser visualizados e questionar-se porque é que não estão a treinar, porque muitos desses clubes gastam algum dinheiro do erário público, quanto a mim. Chicote. Eu acho que o jogo diante de Ruanda é um jogo fundamental, decisivo, exatamente. São as inspirações de Moçambique. E o jogo de Maputo, o jogo de Maputo com Cabo Verde é a confirmação. Então, se nós ganharmos em Ruanda, vamos qualificar de certeza para a comunidade africana. Ora bem, então estão aqui as projeções, 16 dias antes desse jogo diante do Ruanda e também com o Cabo Verde. São projeções que são feitas aqui pelos nossos convidados, tendo em conta que ainda não é conhecido publicamente o plano de preparação da Seleção Nacional de Futebol, não são conhecidos os jogadores previamente convocados para esta dura missão. O certo é que Moçambique está mesmo à beira da qualificação, mas para poder confirmar essa qualificação terá que pontuar tanto diante do Ruanda, assim como do Cabo Verde. Essa pontuação, para não ficarmos dependentes de ninguém e não ficar com a calculadora na mão, a pontuação melhor possível é a vitória de que se pretende nesses dois jogos. É tudo quanto nós tínhamos levado para si nesta edição do programa Lance 442. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.